Naquela tarde no jardim, enquanto eu regava as gardênias da minha mãe, ouvi algo que nenhuma filha deveria ouvir jamais. Eu me chamo Clara, tenho 58 anos, fui professora primária por 30 anos e agora, aposentada, cuido da minha mãe. Ou cuidava, porque depois do que aconteceu tudo mudou. Minha mãe se chama Helena. Dona Helena para os vizinhos, mãe para nós três. Ela tem 82 anos. O cabelo branco sempre preso em um coque elegante e aquele jeito de andar que faz você pensar que ela um dia dançou valsa em algum salão. Viuvez há 5 anos. Meu pai, Chico, nos deixou 3 casas que dão uma boa renda de aluguel e umas economias que ela cuidou como ouro. Sempre fomos uma família unida. Ou era o que eu pensava. Roberto, meu irmão mais velho, tem 62 anos. Empresário, escritórios grandes, secretárias, ternos caros. Marina, 60, casada com um cardiologista, mora nos Jardins, frequenta o clube aos domingos, usa perfumes franceses. E eu sou a que nunca saiu do bairro, a que mora a 3 quarteirões de onde crescemos, a discreta, a que nunca teve filhos, a que sempre esteve ali. Durante anos, isso não me doeu. Pelo contrário, eu gostava de cuidar da mãe, fazer pão de queijo juntas aos domingos, ver as novelas da tarde com ela, acompanhá-la na feira. Éramos uma equipe, mas, há 6 meses, mãe começou a se cansar. Esquecia onde deixava as chaves, repetia perguntas, dormia sonecas longas. Eu não me preocupei demais. Ela tem 82 anos. É normal, não é? Roberto e Marina começaram a vir mais seguido. Antes era uma vez por mês, agora a cada 15 dias, sempre perguntando a mesma coisa. Mãe já assinou a procuração? Onde ela guarda os papéis das casas? Você já falou com ela sobre o testamento? Eu lhes dizia que mãe estava bem, que não havia pressa, que ela sabia o que estava fazendo. Mas naquela tarde de domingo, tudo se quebrou. Eram umas 5 da tarde. Eu estava no jardim regando as plantas. Mãe dormia sua soneca. Roberto e Marina tinham chegado juntos, como sempre. Ultimamente, diziam que vinham bater um papo com a mãe. Eu servi café, biscoitos de nozes que fiz naquela manhã e saí para o jardim para dar-lhes privacidade. Deixei meu telefone na mesa da sala. Estava gravando uma aula de inglês que queria transcrever depois. Um hábito de professora que nunca perdi. Enquanto regava as gardênias, ouvi as vozes deles pela janela aberta. Eu não tentei escutar. Elas simplesmente chegaram até mim. A voz de Roberto, baixa, mas clara. A mãe tem demência, Marina. Está na cara. É a hora. Senti que a água da mangueira continuava caindo, mas eu já não estava ali. A voz de Marina, ainda mais baixa. E se a Clara se opõe? Roberto riu. Uma risada seca. Clara é gente boa, mas é ingênua. Dizemos a ela que é para o bem da mãe, que assim ela estará mais protegida. Ela vai acreditar. E logo em seguida pedimos a interdição. A gente divide tudo antes que ela doe algo para a igreja ou para os gatos dela. Mãe nem vai notar. Marina suspirou. Tem certeza de que o advogado consegue fazer isso rápido? Na semana que vem já tenho a consulta. Você só precisa fazer a Clara assinar junto com a gente. Precisamos de maioria. Minhas mãos tremiam. A mangueira caiu no gramado. A água continuava escorrendo. Eu não conseguia me mover. Entrei na casa devagar, sorri. Servi mais café. Perguntei se queriam mais alguma coisa. Eles sorriram também. Não, Clarinha, obrigada. Que delícia está o seu biscoito. Quando foram embora, fui procurar meu telefone. Levantei-o com as mãos trêmulas. Verifiquei a gravação. 37 minutos. Cada palavra, cada risada, cada traição. Sentei-me no sofá onde mãe borda nas tardes. Olhei as fotografias na parede. Roberto, criança, com sua roupa de primeira comunhão. Marina, na sua festa de 15 anos, com aquele vestido rosa que mãe costurou durante meses. Eu, no dia em que me formei professora, com a mãe me abraçando. E pensei, como chegamos a isso?
Não chorei. Ainda não, porque algo dentro de mim, algo que eu nunca soube que tinha, começou a despertar. Guardei o telefone na bolsa, subi para ver a mãe. Continuava dormindo com aquele rosto tranquilo que tem quando sonha. Ajeitei a coberta, dei-lhe um beijo na testa e sussurrei, embora ela não pudesse me ouvir. Não se preocupe, mãe. Eu cuido de você. Sempre cuidei. Sempre vou cuidar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, peguei um velho diário que mãe escreveu quando ficou viúva. Ela havia me dado há anos, para que você entenda que as mulheres herreiras jamais se rendem. Abri-o numa página ao acaso. Dizia: hoje chorei, amanhã vou lutar. Fechei o diário, apaguei a luz e comecei a planejar. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. O cheiro de café fresquinho nas manhãs, o barulho do liquidificador batendo um suco, a voz de mãe cantando boleros enquanto varre o quintal. Durante anos, essa foi a minha vida. Acordar na minha casinha, caminhar os 3 quarteirões até a casa da mãe, bater na porta, mesmo tendo a chave, e ouvi-la dizer lá de dentro: entra, minha filha, o café já está pronto. Antes de meu pai morrer, os domingos eram sagrados. A família inteira se reunia. Roberto chegava com a esposa Lúcia e os netos. Marina com Ricardo, o marido, sempre elegantes, sempre pontuais. Eu chegava primeiro, ajudava a mãe com o almoço. Pai sentava na sua cadeira de vime no quintal, fumando seu cigarro de palha, contando histórias de quando trabalhou na fábrica de tecidos. Mãe o repreendia por causa da fumaça, mas os olhos dela brilhavam quando ele lhe piscava o olho. Depois do almoço, os homens falavam de política. As mulheres lavavam a louça, os netos corriam pelo jardim. Era barulhento, caótico, imperfeito. Era lindo. Quando o pai morreu, tudo mudou. Não de uma vez, aos poucos. Como quando uma planta seca, primeiro uma folha, depois outra, até que um dia você se dá conta de que não há mais flores. Roberto começou a vir sozinho. Lúcia está com enxaqueca, ele dizia. Depois começou a vir a cada 3 semanas, depois uma vez por mês. Marina continuava vindo, mas agora chegava atrasada. Ia embora cedo. É que Ricardo está de plantão, ela dizia. Mas eu sabia que Ricardo não queria mais vir. Dizia que a casa lhe parecia triste. Só ficamos a mãe e eu. E não me incomodava. De verdade, eu gostava da nossa rotina. Às segundas, íamos à feira. Mãe conhecia todos os feirantes. Seu João guardava os melhores tomates. Dona Lúcia dava cheiro verde extra de presente. Mãe caminhava devagar, mas firme, sua sacola de compras pendurada no braço. As terças eram de faxina. Eu varria. Ela espanava. Ligávamos o rádio antigo e cantávamos as músicas antigas. Às quartas, víamos a novela da tarde. Mãe fazia pipoca de panela, daquelas que estoura, não de micro-ondas. Sentávamos juntas no sofá e comentávamos tudo. Ai, essa moça é tão boba. Por que ela não conta a verdade? Porque, senão, a novela dura só 2 capítulos, mãe. Às quintas, eu tinha meu clube de leitura, mas passava de manhã para deixar o almoço pronto. Às sextas, mãe ia à missa das 5. Eu a acompanhava. Ela rezava o terço completo. Eu só mexia os lábios, mas gostava de vê-la concentrada, com os olhos fechados, as mãos sobre as contas. Aos sábados, assávamos biscoitos, bolos, às vezes um bolo se houvesse aniversário de algum vizinho. A cozinha cheirava a baunilha e canela. Eu te ensino todas as minhas receitas para que no dia em que eu não estiver, você continue fazendo essas coisas, ela dizia. Eu ria. Não diga isso, mãe. Você vai chegar aos 100. E os domingos continuavam sagrados, embora fôssemos apenas nós duas. Roberto e Marina vinham de vez em quando. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário da mãe. Mas já não era igual. Sentavam-se na sala como visitas. Perguntavam coisas formais. Como está a saúde? Precisa de algo? Já foi ao médico? Mãe sorria e dizia que estava tudo bem, mas eu via como seus olhos procuravam algo mais.
Um abraço mais longo, uma pergunta mais profunda, sinto sua falta, mãe. Nunca chegava. Uma tarde, depois que Roberto foi embora, mãe ficou olhando a porta fechada. Sabe o que é mais triste de envelhecer, minha filha? O que, mãe? É que você deixa de importar para os seus filhos. E o pior é que a gente entende. Eles têm as vidas deles, os trabalhos, os problemas. Mas mesmo assim, dói. Eu lhe peguei a mão. Eu estou aqui, mãe. Eu sei, Clarinha. Por isso Deus te fez como você é. Sabia que eu ia precisar de você. Naquela noite, quando cheguei em casa, peguei o diário que mãe havia me dado. Folheei-o procurando algo, não sabia o quê, até que encontrei um trecho de 15 anos atrás. Hoje Clara veio almoçar. Não precisava vir. Não é domingo. Veio porque sim, porque sabe que às vezes o silêncio pesa. Roberto ligou por telefone. 5 minutos. Marina mandou flores, mas não veio. E eu entendi algo. O amor não se mede em presentes. Mede-se em presença. Fechei o diário. Fiquei olhando para o teto do meu quarto e pensei. Quando eles deixaram de estar presentes? Agora, depois de ouvir aquela conversa no jardim, entendo que não foi descuido, foi cálculo. Eles se afastaram para que a mãe deixasse de importar, para que quando chegasse a hora, não doesse tirar tudo dela. Mas eu não ia deixar que isso acontecesse. Ainda não sabia como, mas não ia deixar que fizessem mal a ela, porque mãe tinha razão. Deus me fez como sou por uma razão, e essa razão estava prestes a se revelar. Foi em uma terça-feira à tarde quando tudo começou a se quebrar. Ou talvez já estivesse quebrando há meses e eu não quis ver. Eu tinha chegado na casa da mãe mais cedo que o costume. Estava com vontade de fazer biscoitos de polvilho à mão, desses que levam tempo, que precisam ser amassados com paciência. Mãe sempre dizia que as melhores comidas são feitas sem pressa. Quando abri a porta, ouvi vozes na sala. Roberto estava ali, sentado no sofá do pai, com uma pasta aberta sobre as pernas. Mãe estava à sua frente na poltrona, com as mãos entrelaçadas no colo. Aquela postura que eu conhecia bem. Aquela postura que significava que ela estava desconfortável, mas não queria ser rude. Ah, Clara, que bom que você chegou, disse Roberto, como se estivesse me esperando. Eu estava explicando para a mãe sobre uns papéis importantes. Papéis? Perguntei, deixando minha bolsa na mesa da copa. Sim, olhe. Ele tirou uns documentos da pasta. É uma procuração para facilitar as coisas para a mãe. Assim, nós podemos ajudá-la com os trâmites dos aluguéis, dos bancos, essas coisas que a cansam. Mãe me olhou. Havia algo em seus olhos. Não medo, confusão talvez, ou cansaço. Mas mãe sempre fez seus trâmites sozinha, eu disse, tentando parecer casual. Não é, mãe? Sim. Mas já me canso, filha. Roberto diz que é mais fácil assim. É que outro dia... Interrompeu Roberto com aquela voz que usava quando queria convencer alguém a comprar algo. O rapaz do banco me comentou que a mãe foi sacar a pensão e se confundiu com os papéis. Não é, mãe? Mãe assentiu devagar. Eu me enganei de guichê e depois não encontrava minha identidade. Estava na bolsa, mas demorei a achar. Isso acontece com qualquer um, eu disse. O banco está sempre cheio, é normal se confundir. Claro, claro, disse Roberto, mas seu tom dizia o contrário. Mas imagine se um dia ela perde a identidade ou se a roubam. Com uma procuração, nós podemos fazer tudo por ela sem que ela precise sair de casa. Algo dentro de mim se acendeu. Um alarme pequeno, quase imperceptível. E Marina sabe disso? Perguntei. Claro. Aliás, foi ela quem sugeriu que fizéssemos. Diz que é o melhor. Todas as amigas dela do clube fazem isso com os pais. Mãe continuava calada. Olhava os papéis como se fossem algo estranho. Algo que não entendia de todo, mas que também não queria recusar porque vinha de seu filho. E o que você acha, mãe? Perguntei diretamente. Ela levantou a vista para mim, depois para Roberto, depois outra vez para mim. Bom, se Roberto diz que é melhor... Não, mãe.
O que você acha? Roberto me olhou com irritação. Clara, não a pressione. Ela está cansada. Eu não estou pressionando. Estou perguntando a opinião dela. É a decisão dela. Não! Roberto fechou a pasta com um golpe seco. Olha, eu não vim discutir. Só quero ajudar. Se a mãe quiser pensar, perfeito. Mas não a confunda, Clara. Isso é para o bem dela. Eu não estou confundindo. Está bem, disse mãe levantando uma mão. Não briguem mais. Eu vou pensar. Roberto suspirou, guardou os papéis. Bom, mas pense logo, mãe. Esses trâmites demoram e quanto mais rápido fizermos, melhor. Levantou-se, deu um beijo na testa da mãe e foi embora sem se despedir de mim. Quando a porta se fechou, o silêncio preencheu a sala. Sentei-me junto à mãe. Peguei sua mão. Estava fria. Você quer assinar isso, mãe? Não sei, minha filha. Roberto diz que é bom, que vai me ajudar. Mas você nunca precisou de ajuda com seus papéis. Você sempre foi muito organizada. Sim, mas ultimamente me canso mais. E outro dia eu me confundi no banco mesmo. E faz 2 semanas eu não encontrava as chaves. Procurei a manhã toda. Estavam na minha bolsa, mas eu jurei que as tinha deixado na cozinha. Mãe, isso acontece com todos nós. Eu também perco minhas chaves. Mas você tem 58, eu tenho 82. E você está perfeita. Só está cansada. Você trabalhou a vida toda. É normal. Mãe sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes penso que lhes causo problemas, que seria mais fácil para vocês se eu... Não diga isso. Eu a interrompi. Você não é um problema. Nunca foi. Ela apertou minha mão. Você sempre foi meu consolo, Clarinha, desde menina. Quando Roberto e Marina brigavam, você era a que vinha me abraçar, a que me dizia, não chore, mãe. Tudo vai ficar bem. E sempre ficou bem porque você estava ali. Senti um nó na garganta. E eu continuo aqui, mãe. Eu sei, mas não quero que sua vida seja só cuidar de mim. Você também merece. Mãe, minha vida é minha, e eu decidi estar aqui. Não por obrigação, porque eu quero. Naquela noite, fiquei para dormir na casa dela. Cozinhamos juntas, vimos a novela. Ela bordava enquanto eu lia. Tudo normal, tudo tranquilo. Mas quando apagamos as luzes e cada uma foi para o seu quarto, eu fiquei acordada olhando para o teto. E se Roberto tinha razão? E se a mãe realmente estava começando a esquecer as coisas? E se eu era a que não queria ver a realidade? Levantei-me, desci para a sala, procurei o diário da mãe. Abriu em outra página ao acaso, dizia. Hoje fui à feira e esqueci de comprar tomates. Ri de mim mesma. Chico teria rido também. Envelhecer não é perder a cabeça. É ter tantas lembranças que às vezes elas se amontoam e a gente tem que escolher quais atender. Fechei o diário. Algo dentro de mim se ajeitou. Mãe não estava perdendo a cabeça. Estava cansada. Estava triste. Estava sozinha. Embora eu estivesse ali todos os dias, porque havia perdido o marido, porque seus outros 2 filhos a visitavam como quem cumpre um dever. Porque envelhecer neste mundo é sentir que você começa a incomodar. Mas eu não ia deixar que a convencessem de que estava doente. Não ia deixar que lhe tirassem a dignidade. Voltei para o meu quarto, peguei meu telefone, procurei na internet, procuração idosos riscos. Li durante horas e entendi. Uma procuração não era ajuda, era poder. Poder para movimentar contas, poder para vender propriedades, poder para decidir por alguém mais. E Roberto não queria ajudar a mãe, queria controlá-la. Na manhã seguinte, enquanto mãe e eu tomávamos café juntas, perguntei: Mãe, posso te acompanhar na próxima vez que você for ao banco? Ela me olhou surpresa. Claro, minha filha, mas para quê? Só quero ver como você faz seus trâmites. Gostaria de aprender, caso algum dia eu precise fazer algo parecido. Mãe sorriu. Bom, vou na sexta. Perfeito. Nessa sexta-feira fomos juntas. Observei tudo. Mãe chegou, pegou sua identidade sem problema, esperou sua vez com paciência,
sacou sua pensão, perguntou à caixa sobre a filha que estava doente e saímos. Zero confusão. Zero problemas. No caminho de volta, perguntei: Mãe, quando foi a última vez que Roberto veio ao banco com você? Ela pensou: Nunca veio, minha filha. Por quê? Por nada, só curiosidade. Mas eu sabia que não era curiosidade. Era confirmação. Roberto havia mentido. Não havia nenhum funcionário do banco que lhe dissesse nada porque Roberto nunca acompanhava a mãe. Tudo era uma armadilha. E eu o sabia. Mas ainda não sabia o quão profunda ela era. Até aquele domingo, o domingo do jardim, o domingo das gardênias, o domingo em que os ouvi planejando tirar tudo dela enquanto ela dormia lá em cima, confiando que seus filhos a amavam. E ali, naquele momento, com a mangueira na mão e a água correndo entre as plantas, entendi algo que mudaria tudo. Eu não podia confrontá-los ainda. Não podia gritar, não podia chorar, porque se o fizesse, eles perceberiam que eu sabia e procurariam outra maneira. Eu tinha que ser mais inteligente que eles. Tinha que proteger a mãe sem que ninguém soubesse que eu os estava vigiando. Tinha que aprender a agir como eles. Sorrir enquanto planejava. E isso era o que mais me assustava, porque eu nunca tinha sido assim. Eu era a transparente, a honesta, a que dizia as coisas na cara. Mas às vezes, para defender quem você ama, você tem que se transformar em alguém que não conhece. Naquela noite, sozinha no meu quarto, voltei a abrir o diário e encontrei uma frase que mãe havia escrito anos atrás, quando o pai adoeceu e ninguém acreditava que ele fosse se recuperar. Há batalhas que são travadas com gritos, e há batalhas que são travadas com silêncio. As segundas são as mais difíceis, mas também as mais poderosas. Fechei o diário, apaguei a luz, e decidi que esta seria uma batalha de silêncio. Os dias seguintes foram uma peça de teatro. Eu, a atriz principal, fingindo que não sabia de nada. Roberto e Marina, os outros atores, fingindo que queriam me envolver nos planos deles pelo bem da mãe. E mãe, sem saber, era a plateia inocente que não entendia que a peça era sobre ela. Na quarta-feira, Marina me ligou. Coisa rara, Marina nunca ligava no meio da semana. Nas quartas, ela tinha yoga. Depois almoço com as amigas do clube. Depois, quem sabe que outra coisa que a fazia se sentir importante. Clarinha, como você está? A voz dela soava doce demais, como quando alguém quer te vender algo. Bem, Marina, tudo bem por aí? Sim, sim. Olha, você pode nos encontrar amanhã. Roberto e eu queremos falar com você. É importante. Meu coração acelerou, mas mantive a voz tranquila. Sobre o quê? Sobre a mãe, sobre o futuro dela. Achamos que é hora de tomar decisões juntos como família. Decisões. Que palavra elegante para dizer: queremos roubar tudo. Claro, eu disse. Onde? Na casa da mãe. Amanhã às 4. Você pode? Estarei lá. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Naquela noite, não dormi. Repassei a gravação 1000 vezes. Memorizei cada palavra, cada pausa, cada risada cínica. A mãe tem demência, está na cara. A gente divide tudo antes que ela doe algo para a igreja ou para os gatos dela. Clara é ingênua. Ela vai acreditar. Levantei às 3 da manhã. Saí para o quintal da minha casa. O ar frio da madrugada me clareou. Olhei as estrelas. Pai sempre dizia que quando a gente não soubesse o que fazer, era para olhar as estrelas, que elas estão ali desde antes de nós e vão estar depois, que nossos problemas são pequenos comparados com o universo. Mas esse problema não parecia pequeno, parecia enorme, porque não era só dinheiro, era traição, era maldade, era ver duas pessoas que cresceram na mesma casa que eu, que brincaram no mesmo quintal, que comeram na mesma mesa, planejando destruir a mulher que lhes deu tudo. Como se chega a isso? Na quinta-feira, cheguei à casa da mãe às 3h30. Ela estava na cozinha preparando café. Sempre preparava café quando tinha visita, como se fosse 1985, e as visitas fossem algo especial. Por que eles vêm todos hoje, minha filha?
Querem falar de algo? De quê, mãe? Não sei. Algo sobre papéis. Mãe suspirou. Outra vez com esses papéis? Você não quer assinar? Ela ficou calada, mexendo a colher em sua xícara de café. Não sei, Clarinha. Às vezes penso que eles têm razão, que já estou velha para essas coisas, que estou lhes dando trabalho. Mãe, não. Deixa eu terminar. A voz dela era firme. Eu vejo como Roberto trabalha tanto, como Marina tem sua vida ocupada. E você, que sempre esteve aqui, sacrificando seu tempo. Talvez fosse mais fácil para todos se eu simplesmente deixasse que eles decidissem. Senti que algo se quebrava dentro de mim. Mãe, olhe para mim. Ela levantou a vista. Você não é um fardo. Você não é um problema e não está velha para nada. Você tem 82 anos e continua cozinhando melhor do que eu, bordando melhor do que ninguém e cuidando deste jardim como se fosse o próprio Éden. Mas eu esqueço as coisas. Todos nós esquecemos as coisas. Eu ontem procurei meus óculos por 20 minutos. Eles estavam na minha cabeça. Mãe sorriu um pouquinho. Isso é diferente. Não, mãe, não é diferente. É ser humano. Bateram na porta. Roberto e Marina chegaram juntos. Outra vez, como se fossem uma equipe. Entraram com aquela energia de gente que vem para resolver as coisas. Roberto trazia sua pasta de couro. Marina trazia sua bolsa de marca, dessas que custam o que mãe gastava na feira em 3 meses. Sentamos na sala. Mãe serviu o café, biscoitos, tudo na sua louça boa, a que só usava em ocasiões especiais. Roberto começou. Bom, eu os reuni porque acho que é hora de falar sério sobre o futuro da mãe. Mãe o olhou por cima da xícara. Meu futuro? Eu pensei que já não me restava muito futuro. Não diga isso, mãe, disse Marina com aquela voz aguda que usava quando queria parecer carinhosa. Você tem muito futuro, mas temos que garantir que esteja protegida. Protegida de quê? Perguntou mãe. Roberto interveio rápido. De situações difíceis. Olhe, mãe, você tem 3 casas, tem economias, tem uma pensão. Isso é muito para administrar. E com a idade, é normal que essas coisas se tornem complicadas. Eu administro bem meu dinheiro, disse mãe com um tom que não admitia discussão. Sempre fiz isso. Claro, claro, disse Marina. Mas imagine se você adoece ou se precisa de algo urgente. Seria mais fácil se nós pudéssemos ajudar sem ter que ficar pedindo sua permissão para tudo. Aí estava a palavra-chave. Permissão. Não queriam ajudá-la, queriam não ter que pedir permissão. Fiquei calada, observando. Roberto tirou os papéis de sua pasta. Olhe, mãe, aqui está tudo explicado. É uma procuração ampla. Com isso, nós 3, ele apontou para Marina e para mim. Podemos movimentar suas contas, seus aluguéis, suas propriedades, tudo legal, tudo transparente. E eu com isso? Perguntou mãe. Eu já não decido mais nada? Sim, claro que sim, disse Roberto. Mas nós ajudamos para que você não se canse. Mãe olhou os papéis, depois olhou para mim. O que você acha, Clarinha? Aí estava o momento. Eu podia dizer a verdade, podia gritar que os tinha ouvido, podia pegar meu telefone e colocar a gravação ali mesmo. Mas então me lembrei da frase do diário. Há batalhas que são travadas com silêncio. Respirei fundo. Eu acho, eu disse devagar, medindo cada palavra, que a mãe deve pensar bem. É uma decisão importante. Roberto me olhou com aprovação. Marina sorriu. Exato, disse Roberto. Por isso não a estamos pressionando, só queremos que pense, mas que não demore muito, acrescentou Marina. Esses trâmites do cartório são lentos, e se deixarmos o tempo passar, depois tudo se complica. Mãe assentiu, mas eu via em seus olhos que estava confusa. Não confusa por demência, confusa porque seus filhos estavam lhe pedindo que lhes entregasse sua vida e ela não entendia por quê. Eu vou pensar, disse finalmente. Perfeito, disse Roberto guardando os papéis. Tome seu tempo, mas lembre-se,
É para o seu bem. Depois foram embora. Mãe ficou em sua poltrona olhando pela janela. Você assinaria algo assim, minha filha? Eu não sei, mãe. Eu também não. Naquela noite, fiquei outra vez na casa dela. Jantamos em silêncio. Cuscuz com ovo. Nada especial. Mas tudo sabia diferente. Como se a comida soubesse a preocupação. Depois de lavar a louça, mãe foi dormir cedo. Disse que lhe doía a cabeça. Eu fiquei na sala, peguei meu telefone. Procurei na internet. Advogado Direitos Idosos, São Paulo. Encontrei um. O escritório ficava em um prédio antigo na Bela Vista. Especializava-se em casos de abuso patrimonial a pessoas idosas. Mandei-lhe uma mensagem por WhatsApp. Boa noite. Preciso de uma consulta urgente. É sobre minha mãe. Acho que meus irmãos querem tirar os bens dela. Tenho gravações. Pode me ajudar? A resposta chegou em 5 minutos. Claro. Amanhã às 10 horas tenho um horário. Traga as gravações e qualquer documento que tiver. E se puder, traga sua mãe. Preciso conhecê-la. Eu respondi. Estarei lá, obrigada. Fiquei olhando a tela do telefone. Isso era real. Já não estava só na minha cabeça. Eu havia dado o primeiro passo. Subi para o quarto onde dormia quando ficava na casa da mãe. Meu quarto de toda a vida. As mesmas cortinas de flores que mãe costurou quando eu tinha 15 anos. A mesma escrivaninha onde eu fazia minha lição. O mesmo abajur que pai me deu de presente quando entrei na faculdade de pedagogia. Sentei-me na cama, peguei o diário, abri-o em uma página que tinha a ponta dobrada. Mãe sempre dobrava as pontas das páginas importantes. Dizia: Hoje Clara me perguntou como eu soube que Chico era o homem certo. Eu lhe disse: porque quando todo mundo duvidava de mim, ele acreditou. E quando eu duvidava de mim mesma, ele me lembrava quem eu era. O amor verdadeiro não é o que te faz sentir especial. É o que te faz lembrar que você sempre foi. Fechei o diário. Senti lágrimas nos meus olhos. Mãe sempre acreditou em mim. Quando decidi estudar para professora e todo mundo dizia que eu não ia ganhar bem. Quando decidi não me casar e todo mundo dizia que eu ia ficar sozinha. Quando decidi ficar no bairro, em vez de procurar algo melhor, ela sempre disse: Clara sabe o que faz. Deixem ela fazer. E agora cabia a mim acreditar nela, lembrar-lhe quem ela era. Uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher que merecia respeito, não pena. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, eu lhe disse: Mãe, quer sair para passear hoje? Faz tempo que não saímos. Aonde, minha filha? Aonde você quiser. Ao centro, ao Ibirapuera, à Praça da Sé. Ela sorriu. Faz anos que não vou à Praça da Sé. Então vamos, mas eu tenho que fazer o almoço. Hoje a gente almoça fora. Você escolhe o lugar. Mãe vestiu seu vestido azul, o que ela usava quando ia à catedral. Maquiou-se, penteou seu coque com cuidado, colocou seu colar de pérolas, o que pai lhe deu de presente no 30º aniversário de casamento. Saímos, pegamos o metrô. Mãe não pegava metrô há anos. Parecia emocionada como uma menina. Antes a gente vinha muito. Seu pai e eu, aos domingos pegávamos o metrô até o Teatro Municipal. Caminhávamos pela Avenida São João, comíamos pastel na Praça da Sé. Por que pararam de vir? Porque ficamos velhos. E quando você fica velho, as pessoas acham que você já não pode fazer o que fazia antes. Mas você pode, eu sei. Mas às vezes a gente acredita que não pode mais. Chegamos à Praça da Sé, estava lotada. Turistas, vendedores, músicos, gente como nós. Caminhamos devagar. Mãe parou em frente à catedral. Sabe que dia eu me casei aqui com seu pai? Não. Um sábado de março. Choveu a manhã toda. Eu pensei que era má sorte. Mas seu pai disse: a chuva é bênção. E tinha razão. Tivemos uma vida abençoada. Entramos na catedral. Mãe acendeu 2 velas. Uma pelo pai, uma por nós. Por que uma por nós? Perguntei. Por que vamos precisar?
Não perguntei o que ela quis dizer, mas acho que ela sabia. As mães sempre sabem. Depois fomos almoçar em um restaurante perto do Teatro Municipal. Mãe pediu feijoada. Eu pedi bobó de camarão, embora não fosse um prato comum de se encontrar lá. Aonde fomos de verdade hoje, Clarinha? Ela me perguntou de repente. À Praça da Sé, mãe. Não, aonde fomos realmente? Eu a olhei nos olhos e vi que ela sabia. A te lembrar que você é capaz, que você é livre, que você é você. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas sábio. Obrigada, minha filha. Por que você me agradece? Por não me tratar como se eu estivesse quebrada. Terminamos de comer, caminhamos um pouco mais, compramos algodão doce, tiramos fotos em frente ao Teatro Municipal. E no metrô de volta, com a mãe cochilando no meu ombro, eu pensei: eu não vou deixar que tirem isso de você. Não vou deixar que façam você acreditar que já não pode mais. Não vou deixar que roubem sua dignidade. Amanhã iríamos ao advogado e a guerra de verdade começaria. Mas hoje, só por hoje, tínhamos sido livres. O escritório do advogado, Dr. Rodrigo Mendes, ficava em um prédio antigo da Bela Vista. Desses edifícios que têm história em cada rachadura, com pisos de mosaico original e janelas altas que deixam entrar muita luz. Subimos pelo elevador. Mãe ia calada, nervosa. Eu lhe havia explicado naquela manhã que iríamos ver um advogado, que era só uma consulta, que ela não tinha que se preocupar. Mas por que precisamos de um advogado, minha filha? Só para ter certeza, mãe, para que ninguém nos engane. Ela assentiu, mas apertou minha mão mais forte. O Dr. Rodrigo Mendes nos recebeu em seu escritório. Era um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de aro grosso e aquela maneira de falar pausada que faz você sentir que ele está te escutando de verdade. Bom dia, dona Helena. Bom dia, Clara. Sentem-se, por favor. Sentamos. Mãe na beira da cadeira com a bolsa sobre as pernas. Eu, ao lado dela. Contem-me o que está acontecendo. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Desde o dia em que Roberto chegou com os papéis da procuração, desde as visitas cada vez mais frequentes perguntando por documentos, desde as insinuações de que mãe estava esquecendo as coisas, e depois a conversa do jardim. Eu tenho uma gravação, eu disse pegando meu telefone. Posso colocá-la, por favor? Coloquei o áudio. O Dr. Mendes escutou em silêncio, com os olhos fechados, como se estivesse memorizando cada palavra. Quando terminou, abriu os olhos e olhou para a mãe. Dona Helena, a senhora sabia disso? Mãe negou com a cabeça. Estava com os olhos vermelhos, mas não chorava. Não, ainda não. Eu pensava que só queriam me ajudar. A senhora assinou algum documento? Não, Clara não me deixou. O advogado me olhou com aprovação. Fez bem. Depois voltou a se dirigir à mãe. Senhora, preciso fazer algumas perguntas só para entender sua situação. Está bem? Sim. A senhora movimenta suas próprias contas bancárias? Sim. Saca sua pensão pessoalmente? Sim. Vou todo mês. Paga suas contas. Luz, água, telefone? Sim, eu mesma vou pagar. Sabe quantas propriedades tem? 3. Esta onde moro, uma que alugo na Vila Olímpia e outra no Pacaembu que também alugo. Sabe quanto depositam de aluguel por mês? 12.000 de uma, 15.000 da outra. O advogado foi fazendo mais perguntas, datas, nomes, números. Mãe respondeu a tudo sem hesitar, sem se confundir. Ao final, o advogado se recostou em sua cadeira. Dona Helena, a senhora está perfeitamente lúcida. Não há nenhum indício de demência. O que seus filhos estão planejando é fraude patrimonial. E se chegarem a conseguir uma interdição sob falsas acusações, é um crime grave. Mãe levou a mão ao peito. Mas são meus filhos. Eu sei, senhora. E acredite, já vi muitos casos assim, mais do que gostaria. A ambição não distingue sobrenomes. O que podemos fazer? Perguntei. Várias coisas. Primeiro, vamos levar a senhora a 3 especialistas.
um neurologista, um geriatra e um psicólogo. Precisamos de laudos médicos que certifiquem seu estado mental. Esses documentos serão nossa primeira linha de defesa. E se eles, de toda forma, pedirem a interdição? Perguntei. Se o fizerem, nós a contestaremos. Apresentaremos os laudos médicos e a gravação. Um juiz vai ouvir isso e rejeitará o processo de imediato. Mas há algo mais. O quê? Podemos nos adiantar. Podemos pedir uma medida de proteção patrimonial. É como colocar um cadeado legal nas propriedades da senhora. Ninguém poderá vender, hipotecar ou fazer nada sem uma ordem judicial, nem mesmo com procuração. Quanto tempo isso demora? Perguntou mãe. 2 semanas, no máximo 3. Mas preciso que vocês ajam normalmente, que não confrontem ninguém ainda. Se eles suspeitarem que vocês sabem, podem acelerar os planos deles. Mãe e eu nos olhamos. Podemos fazer isso, eu disse. O advogado nos entregou um cartão. Este é o número dos 3 médicos. Marque consultas o mais rápido possível e qualquer coisa, o que for, me liguem a qualquer hora. Saímos do escritório. O sol estava no alto, a rua cheia de gente caminhando com pressa. Mãe e eu caminhamos devagar até um parque próximo. Sentamos em um banco. Como chegamos a isso, Clarinha? Eu não sei, mãe. Eu lhes dei tudo, estudo, casa, amor. Onde foi que errei? Você não errou. Eles é que erraram. Mas eu sou a mãe deles. Se eles saíram assim, algo eu fiz de errado. Mãe, olhe para mim. Peguei as 2 mãos dela. Você é uma boa mãe, a melhor. Roberto e Marina tomaram suas próprias decisões. Isso não é sua culpa. Ela chorou. Finalmente chorou ali, naquele banco do parque, com as pessoas passando ao nosso redor. Mãe chorou como eu não a via chorar desde o funeral do pai. Sinto falta do seu pai. Ele saberia o que fazer. Ele diria para você se defender, para não deixar que ninguém te pisoteasse. Você acha? Eu sei. Ficamos ali mais um pouco. Depois fomos comer tacos em um lugar que mãe conhecia desde jovem. Tacos de guisado, água de horchata e aquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que se entendem sem palavras. Naquela tarde, comecei a marcar consultas com os médicos. O neurologista podia ver a mãe na terça, o geriatra na quarta, o psicólogo na quinta. Expliquei à mãe que eram apenas revisões, que ela não tinha que se assustar. Mas eu não estou louca, minha filha. Eu sei, mãe. Mas precisamos que um médico diga isso para que ninguém possa dizer o contrário. Na terça, fomos ao neurologista, um homem jovem, desses que falam com paciência, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Ele fez testes na mãe, memória, atenção, orientação. Perguntou datas, nomes, endereços, pediu que desenhasse um relógio, que repetisse uma série de números. Mãe passou em tudo. Ao final, o médico me chamou à parte. Sua mãe está perfeita. Tem a memória de alguém de 60. Não há sinais de deterioração cognitiva. Além disso, está acima da média para a idade dela. Pode me dar isso por escrito? Claro, entregarei o laudo em 3 dias. Na quarta-feira, o geriatra. Outra rodada de perguntas, outra série de testes, mesmo resultado. Sua mãe é uma mulher muito lúcida. Só tem o cansaço normal da idade, nada mais. Na quinta-feira, o psicólogo. Este foi diferente. Não fez testes, só conversou com a mãe durante 1 hora sobre sua vida, suas lembranças, seus medos. Quando saiu, mãe estava com os olhos vermelhos outra vez, mas sorria. Fazia anos que eu não falava tanto de mim. Ele me perguntou sobre seu pai, sobre como foi criar 3 filhos, sobre o que eu sinto agora. E sabe de uma coisa, filha? Foi bonito sentir que alguém queria me escutar de verdade. O psicólogo me entregou sua avaliação nesse mesmo dia. Paciente com capacidade mental plena, orientada no tempo, espaço e pessoa, sem indícios de depressão severa nem deterioração cognitiva. Mostra tristeza situacional compreensível, dada sua viuvez e a idade, mas mantém juízo crítico intacto. Conclusão. Apta para a tomada de decisões. Eu tinha tudo.
Os 3 laudos, a gravação, o advogado, mas ainda não podia fazer nada porque Roberto e Marina não haviam movido a peça deles, e eu precisava que o fizessem. Na sexta-feira, Marina me ligou. Clarinha, como a mãe está? Por que não fomos vê-la? Estivemos ocupados. Ela disse algo sobre... Você sabe, os papéis. Não disse nada. Você acha que ela vai assinar? Eu não sei, Marina. É a decisão dela. Sim, claro. Olha, Roberto e eu queremos ir no domingo para falar outra vez com ela. Você vai estar? Sim, sempre estou aos domingos. Perfeito. Então nos vemos lá. Desligou. Meu coração batia rápido. O domingo, em 3 dias, eles iriam pressionar outra vez. Naquela noite, enquanto mãe via sua novela, eu me sentei na cozinha com meu laptop. Procurei mais informação, casos similares, li histórias de outras famílias, outros filhos, outras traições. E entendi algo. Isso não era raro. Isso acontecia todos os dias. Filhos que viam seus pais como caixas eletrônicos, como obstáculos entre eles e o dinheiro. Encontrei um artigo. Sinais de abuso patrimonial em idosos. Li a lista. Familiares que perguntam insistentemente sobre finanças, pressão para assinar documentos legais, isolamento do idoso, acusações de demência ou incapacidade sem fundamento médico, controle de contas bancárias sem consentimento. Roberto e Marina cumpriam 4 dos 5. Ainda não controlavam as contas, mas esse era o plano deles. Fechei o laptop, fui para a sala. Mãe continuava vendo sua novela. Sentei-me junto dela. Do que trata hoje? De uma mulher que descobre que o marido a traiu durante 30 anos. E o que ela vai fazer? Não sei, ainda não decidiram. Mas espero que ela vá embora, que não fique por pena. Você teria ido embora se o pai tivesse feito isso, mãe? Ela me olhou. Seu pai nunca me fez isso. Mas se tivesse feito, sim, eu teria ido. Porque o amor que te diminui não é amor. E o que é? Hábito, medo, mas não amor. Fiquei calada pensando nessa frase. O amor que te diminui não é amor. Roberto e Marina não amavam a mãe. Precisavam dela. Precisavam do dinheiro dela, do silêncio dela, da assinatura dela, mas não a amavam. Porque o amor não planeja em segredo. O amor não mente. O amor não chama a irmã que cuida de ingênua. O amor não diz, ela nem vai notar. No sábado à tarde, mãe estava regando o jardim. Eu a observava da janela da cozinha. Movimentava-se devagar, mas segura. Falava com as plantas, dizia coisas a elas. Pronto, pronto, agora é a sua vez de água. Não se desespere. E pensei, esta mulher está inteira. Esta mulher sabe quem é. Esta mulher não precisa que ninguém a proteja. Mas o mundo insiste em lhe dizer que sim, que ela está velha, que está cansada, que deve ceder o controle. E ela, porque é boa, porque confia, porque ama, começa a acreditar nisso. Mas eu não ia deixar que ela acreditasse. Naquela noite, antes de dormir, abri o diário outra vez. Já era um costume, como rezar ou como falar com alguém que já não está, mas que de alguma forma continua escutando. Encontrei um trecho do dia em que pai morreu. Hoje Chico se foi, e com ele uma parte de mim, mas não toda. Porque ele sempre dizia, Helena, você é mais forte do que pensa, e no dia em que eu não estiver, você vai demonstrar isso a si mesma. Oh! E ele tinha razão, porque hoje chorei. Mas amanhã eu vou me levantar e vou seguir em frente. Porque é isso que as mulheres desta família fazem. A gente se levanta. Fechei o diário, apertei-o contra meu peito e sussurrei para o silêncio do meu quarto. Amanhã eles vêm, pai. Roberto e Marina. Vão pressionar outra vez e eu vou ter que fingir. Vou ter que sorrir. Vou ter que agir como se não soubesse de nada. Mas o Senhor sabe que eu sei e sabe que não vou deixar que a machuquem. Eu prometo. Na manhã seguinte, domingo, cheguei cedo na casa da mãe. Fizemos o café da manhã juntas. Pão de queijo à mão, feijão tropeiro, café coado com canela. Você está nervosa, minha filha?
Um pouco. E você? Eu também. Mas já tomei uma decisão. Qual? Não vou assinar nada. Não até que eu entenda por que eles precisam tanto disso. Sorri. Parece-me bem, mãe. Às 11 horas, bateram na porta. Roberto e Marina, pontuais como sempre que vinham resolver as coisas. Entraram. Cumprimentos, beijos, sorrisos, tudo tão falso que doía. Sentamos. Mãe serviu o café. Roberto tirou os papéis outra vez. Bom, mãe, já se passou uma semana. Você pensou. Mãe olhou para eles, depois para mim, depois voltou a olhar para eles. Sim, eu pensei. E eu quero saber algo primeiro. Claro, mãe. O que você quiser. Por que tanta pressa? O silêncio preencheu a sala. Roberto pigarreou. Não é pressa, mãe. É prevenção. É cuidar de você. Mas eu não preciso que cuidem de mim. Não dessa forma. Marina interveio. Mãe, só queremos o melhor para você. Então fiquem para almoçar. Conversem comigo. Contem-me sobre a vida de vocês. Isso seria o melhor para mim. Roberto olhou para o relógio. É que eu tenho um almoço de trabalho, mãe. E eu combinei de ver Ricardo, disse Marina. Mãe assentiu devagar. Eu entendo. Depois disse algo que me surpreendeu. Então, isso não é por mim, é por vocês. O que você quer dizer? Perguntou Roberto. Incomodado. Que vocês querem que eu assine esses papéis para vocês se sentirem tranquilos? Não para que eu me sinta tranquila. Mãe, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Roberto? Que você venha a cada 15 dias com papéis, mas que não venha só para me ver, sem papéis, sem documentos. Só para ver como eu estou. Roberto se levantou. Já estou vendo que alguém está colocando ideias na sua cabeça. Ninguém me coloca nada. Eu tenho 82 anos. Ainda sei pensar. Então, pense bem, mãe. Porque se você não nos deixar ajudar, eu não sei o que vamos fazer. E aí estava a tua ameaça. Sutil, mas clara. Mãe não respondeu, só o olhou. Roberto recolheu seus papéis. Marina o seguiu. Quando você mudar de ideia, nos ligue. Ele disse da porta e foram embora. Mãe ficou sentada em sua poltrona de balanço. Eu me sentei no chão, junto dela. Você está bem, mãe? Não, mas eu vou ficar. O que Roberto quis dizer com esse eu não sei o que vamos fazer? Mãe suspirou. Que eles vão pedir a interdição mesmo que eu não queira. Já decidiram. Como você sabe? Porque eu conheço meus filhos e sei quando eles mentem. Eu a abracei e ali, naquela sala onde cresci, onde brinquei, onde aprendi a ser quem sou, entendi algo. A batalha já não era silenciosa. A batalha estava prestes a começar. Passaram-se 10 dias de silêncio. Roberto não ligou. Marina tampouco. Era como se tivessem decidido nos castigar com a ausência deles. Mas mãe e eu não estávamos paradas. O doutor Mendes apresentou a medida de proteção patrimonial. Um juiz a aprovou em 48 horas. As 3 propriedades da mãe ficaram protegidas. Ninguém podia vender, hipotecar, nem transferir nada sem ordem judicial. Pronto, disse o advogado por telefone. Agora esperamos. Esperar o quê? Que eles se movam. E acredite, eles vão. Ele tinha razão. No 11º dia, uma segunda-feira de manhã, chegou uma intimação para a mãe de um juizado de família. Ação de interdição por presumida demência senil. Promoventes, Roberto Herrera Campos e Marina Herrera de Salazar. Mãe leu o documento com as mãos trêmulas. Já fizeram. Sim, mãe, já fizeram. Liguei para o advogado. Ele chegou em 2 horas. Perfeito. Isso é o que precisávamos. Agora podemos apresentar nossa defesa e contra-atacar. A audiência é em 3 semanas, tempo suficiente. O que vai acontecer? Perguntou mãe. A senhora vai ao juizado. Um juiz vai entrevistá-la. Seus filhos vão apresentar as provas deles. Nós vamos apresentar as nossas e a senhora vai falar. Eu? A senhora, porque a melhor prova de que alguém está lúcido é ouvi-lo falar. Durante esses dias, mãe e eu vivemos em uma calma estranha.
Tomávamos café juntas, fazíamos as tarefas de sempre. Mas havia algo diferente, como se estivéssemos esperando uma tempestade. Uma tarde, enquanto mãe bordava, ela me perguntou: "Você acha que eu sou boa mãe, Clarinha? Você é a melhor." Então, por que meus filhos me fazem isso? Eu não tinha resposta, só a abracei. O dia da audiência chegou. Mãe vestiu seu tailleur azul marinho. Eu vesti um vestido simples, mas formal. O advogado nos buscou cedo. No carro, mãe ia calada, olhando pela janela. "No que você está pensando?" Eu perguntei. "Em que hoje vou ver meus filhos em um tribunal como se fossem estranhos." "Eles decidiram isso, mãe, não você." Chegamos ao juizado, sala 7. Havia gente esperando, e lá estavam eles. Roberto com terno cinza, Marina com vestido preto, como se fosse a um funeral. Eles nos viram. Não cumprimentaram. Apenas desviaram o olhar. Entramos na sala. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, olhar sério, mas não cruel. Bem, caso número 3847. Ação de interdição contra a senhora Helena Herrera, viúva de Campos. Promoventes presentes. Requerida presente. Comecemos. O advogado de Roberto se levantou. Apresentou seu caso. Falou de esquecimentos, de confusões, de deterioração evidente. Meritíssima. A senhora Helena já não está em condições de administrar seu patrimônio. Seus filhos, preocupados com o bem-estar dela, solicitam a interdição para protegê-la. Depois chamou uma testemunha, uma vizinha que disse ter visto a mãe desorientada na rua. O Dr. Mendes se levantou. "Senhora, quando a senhora viu a dona Helena desorientada?" "Faz uns 3 meses." "E a viu assim novamente?" "Bom, não." "A senhora fala regularmente com dona Helena?" "Não muito, só cumprimentos." "Obrigado, sem mais perguntas." Então o Dr. Mendes apresentou nossa defesa, os 3 laudos médicos. Projetou em uma tela os resultados dos testes, mostrou datas, números, capacidades. Como pode ver, meritíssima, não há evidência médica de demência. Depois disse algo que me surpreendeu. "E agora, com sua permissão, gostaria de apresentar uma prova adicional." Pegou seu laptop, conectou o áudio. Isto foi gravado 2 semanas antes de os promoventes apresentarem esta ação. E ele colocou a gravação, a do jardim, as vozes de Roberto e Marina planejando tudo. O silêncio na sala foi absoluto. Roberto empalideceu. Marina começou a tremer. A juíza escutou tudo, sem interromper. Quando terminou, olhou para Roberto e Marina. "Alguma declaração?" O advogado dele se levantou. "Meritíssima, solicito me retirar do caso." E foi embora, assim, deixando-os sozinhos. A juíza respirou fundo. "Dona Helena, deseja dizer algo?" Mãe se levantou devagar, elegante, com aquela dignidade que ninguém podia tirar dela, e disse: "Sim, senhoria, eu quero falar." Mãe ficou em frente à juíza. Eu a via do meu assento e pensava: ali está a mulher que me criou, a que levantava às 5 da manhã para fazer o café do pai antes que ele fosse trabalhar. A que costurou uniformes quando não tínhamos dinheiro, a que nunca se rendeu. "Senhoria", começou mãe com voz tranquila. "Há 82 anos, nasci em um vilarejo de Minas Gerais. Cheguei em São Paulo com 16 anos sem saber ler direito. Trabalhei como empregada doméstica, como vendedora, como fosse. Aos 25, conheci Chico, meu marido. Nos casamos sem nada, literalmente sem nada. Dormíamos em um quarto emprestado. A juíza a escutava com atenção. Tivemos 3 filhos, Roberto, Marina, Clara. Os 3 nasceram em hospitais públicos porque não tínhamos plano. Eu trabalhava de dia limpando casas. Chico trabalhava de noite na fábrica. Assim, compramos nossa primeira casa. Não nos deram, pagamos em 20 anos. Roberto olhava para o chão. Marina estava com os olhos fechados. Quando Chico morreu, eu tinha 77 anos. Muitos me disseram para vender tudo, para ir morar com algum dos meus filhos. Mas eu não quis, porque essa casa nós construímos juntos, e enquanto eu puder, eu vou cuidar dela.
Mãe respirou fundo. Eu escutei a gravação que minha filha apresentou. Faz semanas que a escutei. E sabe o que foi o que mais me doeu? Não que quisessem meu dinheiro. Foi que pensassem que eu não ia notar, que me achassem burra. Mãe, não é assim, disse Roberto de seu assento. A juíza o calou com o olhar. Mãe continuou. Eu sei que esqueço as coisas. Sei que me canso. Mas isso não significa que estou perdida. Significa que tenho 82 anos e que às vezes a memória decide guardar o que é importante e esquecer o que não importa. Voltou-se para Roberto e Marina. Vocês são meus filhos. Eu os amo, mas não vou deixar que me tirem minha dignidade. Se precisam de dinheiro, podemos conversar. Se precisam de ajuda, estou aqui, mas não vou deixar que me anulem. Marina começou a chorar. Roberto continuava de cabeça baixa. E a senhora, senhoria? Eu peço que arquive esta ação. Não porque eu queira castigar meus filhos, mas porque quero que eles entendam que eu ainda estou aqui, que eu ainda sou eu. Mãe se sentou. Eu lhe peguei a mão. Ela estava tremendo. A juíza fechou sua pasta. Ação rejeitada, não só por falta de provas médicas, mas por evidência de má-fé nos promoventes. Senhores, Roberto e Marina Herrera, ficam advertidos. Qualquer nova tentativa de interdição sem fundamento será sancionada criminalmente. A senhora Helena Herrera mantém plena capacidade legal. Caso encerrado. Bateu com seu martelo. Saímos do juizado. Mãe caminhava devagar. Roberto e Marina ficaram lá dentro. Na rua, mãe parou. Eu fiz bem, minha filha. Você fez perfeito, mãe. Então por que me sinto tão vazia? Porque ganhar nem sempre parece vitória. Às vezes parece perda. Chegamos em casa. Mãe se sentou em sua poltrona de balanço e não se moveu por horas, só olhava o jardim. Eu preparei chá. Levei para ela. Tomou em silêncio. Sabe o que é o pior de tudo isso? Ela me disse de repente. O que, mãe? Que eu ganhei, mas perdi algo que nunca vou recuperar. O que você perdeu? A ilusão de que meus filhos me amavam mais do que ao dinheiro. Eu não soube o que dizer, só me sentei ao lado dela. Naquela noite, mãe abriu seu diário, escreveu algo, depois fechou-o e me entregou. Leia quando eu não estiver mais aqui. Não antes. Mãe, não diga isso. Não é tristeza, minha filha, é ordem. Quero que você saiba o que senti hoje. Guardei o diário e entendi que às vezes a gente ganha batalhas, mas perde pedaços do coração. Ainda me pergunto se fiz o correto. E você, o que teria feito no meu lugar? Depois do julgamento, mãe tomou uma decisão que ninguém esperava. Eu vou doar tudo. Estávamos tomando café da manhã. Eu quase cuspi o café. O quê? As 3 casas, as economias, tudo eu vou doar para uma fundação de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Mãe, você não precisa fazer isso. Sim, eu tenho que fazer por 2 razões. A primeira, para que Roberto e Marina entendam que o dinheiro que tanto queriam já não existe. A segunda, para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E você vai viver com o quê? Com minha pensão. É suficiente. E esta casa é minha. Eu fico com ela. As outras 2, que sirvam para onde puderem ser úteis. Você pensou bem? Pensei a noite toda. Ligamos para o Dr. Mendes. Quando lhe contamos, ele ficou calado por um momento. Dona Helena, isso é extraordinário. Mas preciso que a senhora esteja segura. Uma vez que a senhora doa, não há volta. Estou segura. E que seus filhos construam a vida deles como eu construí a minha, sem heranças, sem atalhos. 2 semanas depois, os papéis estavam prontos. Mãe assinou a doação. As 2 casas passaram para a Fundação Esperança Digna. As economias também. Roberto soube porque o inquilino da casa na Vila Olímpia o avisou que agora depositaria em outra conta. Ele me ligou furioso. O que você fez, Clara? Eu não fiz nada. Mãe decidiu. Essa é a nossa herança. Não, Roberto, era o dinheiro dela, e ela decidiu o que fazer com ele. Você a convenceu. Sempre foi uma cobra.
Não, Roberto, eu só a acompanhei. A decisão foi dela. Ele desligou. Marina me mandou uma mensagem dias depois. Espero que você esteja feliz. Tirou tudo de nós. Eu respondi. Eu não tirei nada de vocês. Vocês mesmos tiraram. Ela não escreveu mais. Mãe, por outro lado, parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso de cima. Sabe o que a gente sente, minha filha? Paz. Pela primeira vez em meses, sinto paz. Não se arrepende? De jeito nenhum. Esse dinheiro era uma corrente para eles e para mim. Agora somos livres. Livres. Eles livres da tentação. Eu livre da preocupação. E outras velhas como eu, livres do abuso. Havia algo de sábio nisso. Algo que só alguém de 82 anos podia entender. Passaram-se semanas, depois meses. Roberto e Marina não voltaram. Nem uma ligação, nem uma visita. Nada. Mãe parou de esperá-los. Parou de pôr a mesa para 4 no Natal. Parou de comprar o pão que Roberto gostava. Parou de fazer os biscoitos que Marina pedia. Eles não vão mais vir, não é, minha filha? Eu não sei, mãe. Eu sei, e está tudo bem. Dói, mas está tudo bem. Um domingo, enquanto regávamos o jardim juntas, mãe me disse: Sabe qual foi o meu erro? Qual? Achar que o amor era herdado, que, porque eu os amei, eles me amariam de volta. Mas o amor não funciona assim. O amor é uma decisão. E eles decidiram outra coisa. O que eles decidiram? O conforto, o dinheiro, o orgulho, tudo menos o amor. Você os perdoa? Mãe ficou calada um momento. Depois disse: Eu os perdoo, porque se eu não os perdoo, eu continuo acorrentada ao que me fizeram. Mas perdoar não significa esquecer nem confiar de novo. Significa soltar. E como a gente solta? Deixando o tempo fazer o trabalho dele. O tempo sempre faz justiça, minha filha. Sempre. Eu não entendi bem o que ela quis dizer até meses depois, porque a vida tem seu jeito de cobrar as dívidas. Uma tarde, 6 meses depois do julgamento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Clara Herrera? Sim. É do Hospital Central. Seu irmão Roberto está internado. Sofreu um infarto. Estão perguntando pelos familiares. Eu desliguei. Fui para a casa da mãe. Contei a ela. Ela não chorou, só assentiu. Você quer ir vê-lo? Perguntei. Você quer que eu vá? Eu não sei, mãe. É sua decisão. Ela respirou fundo. Vamos. Mas não porque eu tenha que perdoar mais nada, mas porque eu não quero me arrepender depois. Chegamos ao hospital. Roberto estava na UTI. Lúcia, a esposa dele, estava fora da sala com os olhos vermelhos. Helena, Clara, obrigada por virem. Como ele está? Perguntou mãe. Grave. Os médicos dizem que ele teve muito estresse, problemas financeiros, dívidas. A empresa dele faliu há 2 meses. Mãe não disse nada, só assentiu. Entramos para vê-lo. Roberto estava ligado a máquinas. Parecia pequeno, vulnerável. Nada do homem arrogante que tinha querido tirar tudo da mãe. Quando nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, aqui estou, meu filho. Perdão. Perdão por tudo. Mãe pegou a mão dele. Pronto, pronto. Descanse. Me perdoa? Eu já te perdoei há muito tempo. Agora perdoe a si mesmo. Roberto fechou os olhos. Mãe ficou ali segurando a mão dele como quando ele era criança e tinha pesadelos. Saímos meia hora depois. No corredor, Lúcia nos contou. Depois daquele julgamento, Roberto caiu em depressão. Perdeu clientes. Ninguém queria trabalhar com ele. Depois que se soube o que ele tentou fazer com a Helena, a empresa desmoronou. Tivemos que vender a casa. Agora vivemos de aluguel. Mãe a escutou em silêncio. Sinto muito, Lúcia. Eu também, Helena. Eu também. No táxi de volta, mãe olhava pela janela. No que você está pensando? Perguntei. Em que a vida cobra suas contas. Não precisa que a gente cobre nada. A vida se encarrega.
Dá tristeza vê-lo assim? Sim, porque continua sendo meu filho. Mas também entendo que isso é consequência das decisões dele. Não é castigo, consequência. Qual é a diferença? O castigo é imposto por alguém mais. A consequência vem sozinha. Roberto escolheu a ambição, e a ambição o deixou vazio. 2 semanas depois, Marina apareceu na casa da mãe sem avisar, com os olhos inchados. Mãe, posso entrar? Mãe a olhou por um momento, depois se afastou. Entre! Sentamos na sala. Marina chorava sem parar. Ricardo me deixou. Diz que não pode ficar com alguém que tentou fazer aquilo com a própria mãe. Diz que não pode confiar em mim. E é por isso que você vem? Perguntou mãe sem crueldade, mas sem doçura. Eu venho porque não tenho mais ninguém. Todas as minhas amigas se afastaram. No clube já não falam comigo. Eu estou sozinha, mãe. Todos nós estamos sós, Marina. Cedo ou tarde todos aprendemos isso. Você me odeia? Eu não te odeio, mas também não posso te abraçar como antes porque você já não é a filha que eu criei. Você é a mulher que escolheu o dinheiro em vez do amor. Marina soluçava. Quero que você me perdoe. Eu já te perdoei. Mas perdoar não significa que voltemos a ser o que éramos. Isso se quebrou. E algumas coisas quebradas não se consertam. Marina ficou ali chorando, esperando algo mais. Mas mãe não lhe deu mais. Você pode vir quando quiser. A porta não está fechada, mas também não está aberta como antes. Isso quem decide é você. Marina foi embora. Mãe se sentou em sua poltrona de balanço. Eu fiz bem? Você fez o justo, mãe. O justo dói igual ao injusto, mas o justo te deixa dormir tranquila. Naquela noite, mãe escreveu em seu diário. Eu a vi da porta de seu quarto. A luz do abajur iluminava seu rosto cansado, mas sereno. Quando terminou, fechou o diário e me viu. Venha, sente-se. Sentei-me em sua cama. Sabe o que eu escrevi? Não. Que eu aprendi algo nestes meses. Que o perdão não é para quem te machucou, é para você. Para que possa seguir sem rancor, sem vingança, só com a paz de saber que fez o correto. E o que foi o correto, mãe? Me defender sem destruí-los, perdoá-los sem esquecer e seguir em frente, mesmo que doa. Ela me abraçou e nesse abraço eu entendi que minha mãe era mais forte do que todos nós juntos. 1 ano depois do julgamento, a vida encontrou seu próprio ritmo. Mãe e eu seguíamos com a nossa rotina. Segundas na feira, terças de faxina, quartas de novela, domingos de cozinhar juntas. Mas algo tinha mudado. Mãe sorria mais, como se tivesse soltado algo que carregava há tempo. Sabe o que eu descobri, minha filha? O quê, mãe? Que eu posso ser feliz sem eles. Não é que eu não os ame, mas eu já não preciso deles para ficar bem. Uma quinta-feira à tarde, enquanto bordávamos juntas no quintal, chegou o diretor da Fundação Esperança Digna, um senhor de uns 60 anos com cara amável. Dona Helena, eu queria agradecer pessoalmente. Com a sua doação, pudemos abrir uma casa de acolhimento para idosos em situação de abuso. Já temos 15 mulheres morando lá, seguras, protegidas. Mãe sorriu. Um sorriso suave, mas profundo. Posso conhecê-las? Claro, quando quiser. Na semana seguinte, fomos. A casa ficava no Pacaembu. Era linda. Jardim grande, quartos iluminados, sala de jantar ampla. As mulheres nos receberam com abraços. Senhoras de 70, 80 anos, todas com histórias similares. Filhos que as haviam maltratado, famílias que as haviam abandonado. Uma delas, Dona Rosário, de 78 anos, disse à mãe: A senhora nos salvou, literalmente. Meu filho me tinha trancada em um quarto, me tirava minha pensão, dizia que eu estava louca, até que a assistente social me tirou de lá e me trouxe para cá. E tudo graças à senhora. Ela abraçou a mãe e chorou, mas não de tristeza, de alívio. Não me agradeça. Eu só fiz o que devia. Não, senhora. A senhora fez o que poucos fazem: transformar sua dor em esperança.
No táxi de volta, mãe ia calada olhando pela janela. No que você está pensando? Perguntei. Em que essas mulheres são eu e eu sou elas. E que talvez tudo isso aconteceu para que elas tivessem um lugar seguro. Já não te dói o que Roberto e Marina fizeram? Dói, mas dói diferente, como quando a gente tira um espinho. Dói tirar, mas depois você consegue caminhar sem dor. Os meses passaram. Roberto saiu do hospital, teve que fechar sua empresa. Conseguiu trabalho como empregado em uma companhia de logística. Já não era um empresário bem-sucedido. Era um homem comum com um salário, com dívidas, com humildade forçada. Lúcia me ligou uma vez para me contar. Roberto mudou. Clara, ele está mais tranquilo, mais humilde. Acho que o que aconteceu o fez entender muitas coisas. Ele quer ver a mãe? Tem medo de que ela o rejeite. Mãe não rejeita ninguém, mas também não esquece. Eu sei. Marina se divorciou. Ricardo ficou com a casa nos Jardins. Ela teve que se mudar para um apartamento pequeno na Vila Mariana. Conseguiu trabalho dando aulas de inglês. Já não ia ao clube, já não usava bolsas de marca. Eu a encontrei uma vez no metrô. Sim, no metrô. Marina, que a vida toda disse que metrô era para a gentalha. Nos olhamos. Ela baixou a vista. Oi, Clara. Oi, Marina. Como a mãe está? Bem, feliz. Posso ir vê-la? Você sempre pode ir. A porta está aberta, mas já não é como antes. Eu sei. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu mesma fechei essa porta. Você não fechou. Você a quebrou. Você acha que um dia pode ser consertada? Eu não sei, Marina. Isso depende de você e do tempo. Ela desceu na próxima estação. Eu segui meu caminho. Um sábado, 2 anos depois do julgamento, bateram na porta. Era Roberto, sozinho, sem Lúcia, sem advogado, sem papéis. Mãe o viu da janela. Respirou fundo. Quer que eu o mande embora? Perguntei. Não, deixe ele entrar. Roberto entrou. Parecia diferente, mais magro, mais velho, mais cansado. Mãe. Filho. Ficaram se olhando um momento. Depois Roberto desabou. Perdão. Perdão por tudo. Eu não vim pedir nada. Só para te dizer que você tinha razão. Em tudo. Mãe não disse nada. Só esperou. Eu perdi tudo. A empresa, a casa, o respeito. Perdi tudo o que eu achava importante. E sabe o que foi o pior? Que no meio de toda essa perda, a única coisa que eu queria era falar com você, te pedir conselho, ouvir sua voz, e eu não podia porque eu mesmo destruí esse direito. E agora o que você quer? Perguntou mãe sem aspereza, mas sem doçura. Nada. Só que você saiba que eu entendi que o dinheiro que eu tanto quis não me deu nada, e que o amor que eu desprezei era a única coisa que importava. Mãe assentiu devagar. Sente-se. Eu vou fazer café. Roberto se sentou. Eu fiquei na cozinha com a mãe. Você vai perdoá-lo? Eu já o perdoei há muito tempo, minha filha. Mas isso não significa que tudo volte a ser como antes. Então, o que significa? Significa que eu posso vê-lo sem ódio, que eu posso falar com ele sem rancor, mas também sem ilusões. Tomamos café nós 3, em silêncio. Um silêncio incômodo, mas necessário. Roberto se despediu meia hora depois. Eu posso voltar? Você pode vir, mas já não como filho que espera a herança, mas como filho que aprende a amar sem esperar nada. Eu entendo. Ele foi. Mãe ficou em sua poltrona de balanço. Eu fiz bem? Ela me perguntou. Você fez perfeito, mãe. Semanas depois, Marina também veio com menos drama, com mais humildade. Mãe, eu consegui trabalho. Não é grande coisa, mas é honesto. E eu me dei conta de que a vida toda eu vivi do dinheiro do Ricardo. Eu nunca soube o que custava ganhar as coisas. E agora você sabe? Perguntou mãe. Agora estou aprendendo. Mãe lhe serviu chá? Conversaram 1 hora sobre coisas simples, sobre o trabalho de Marina, sobre como ela estava aprendendo a viver sozinha, sobre como ela sentia falta dos biscoitos da mãe.
Eu posso te ensinar a fazer? Disse mãe. Sério? Sim. Mas não para que você os coma, para que você os faça e aprenda que as melhores coisas são feitas com paciência. Marina chorou. Mãe não a abraçou, mas lhe pôs uma mão no ombro. Era um começo, não uma reconciliação completa, mas um começo. Os meses seguiram. Roberto vinha a cada 15 dias. Nunca pedia nada. Só conversava sobre seu trabalho, sobre como estava pagando suas dívidas, sobre como tinha aprendido a viver com menos. Marina vinha uma vez por mês. Aprendeu a fazer os biscoitos, depois aprendeu a fazer cuscuz, depois aprendeu a bordar. Mãe os recebia com amabilidade, mas sem esquecer. Uma tarde, eu lhe perguntei: Você já os perdoou de vez? O perdão não é um momento, minha filha. É um processo. Cada dia eu escolho perdoar. Cada dia eu escolho soltar um pouco mais o rancor. Mas isso não significa que eu esqueça o que aconteceu. E eles estão aprendendo o que eu aprendi há muitos anos, que a vida é construída, não herdada, e que o amor verdadeiro não espera recompensa. Um domingo, 3 anos depois do julgamento, estávamos nós 4 na casa da mãe. Roberto, Marina, mãe e eu. Fizemos o almoço juntos. Roberto cortou os legumes. Marina fez os pães de queijo. Eu preparei o molho. Mãe supervisionou tudo de sua cadeira com aquele olho crítico, mas carinhoso, que sempre teve. Comemos na mesa da copa. A mesma mesa onde comíamos quando o pai vivia. Era diferente, mais silencioso, mais cuidadoso, mas era algo. Depois de comer, Roberto lavou a louça. Marina varreu. Eu guardei a comida. Mãe nos olhava da sala. Sabe de uma coisa, minha filha? Ela me disse quando ficamos sozinhas. O quê, mãe? Que a justiça chegou, não como eu pensava, não com castigos nem vinganças, mas com isso, com vê-los aprender, com vê-los crescer, com vê-los entender. Já não te dói. Sempre vai me doer, mas já não me destrói. Naquela noite, quando todos foram embora, mãe pegou seu diário, escreveu algo, depois me mostrou. Hoje, entendi que a maior justiça não é ver cair quem te machucou, é vê-lo se levantar diferente. É vê-lo aprender e seguir vivendo sua vida com paz, com dignidade, com amor próprio intacto. Ela fechou o diário. A vida sempre cobra suas dívidas. Clarinha, mas não como a gente pensa. A vida não cobra com destruição, cobra com lições. E a lição mais dura é viver com as consequências do que você escolheu. Roberto e Marina aprenderam. Estão aprendendo, e isso é suficiente. Passaram-se 5 anos desde aquele domingo no jardim. 5 anos desde que ouvi meus irmãos planejarem tirar tudo da mãe. Hoje tenho 63 anos. Mãe tem 87. Continua morando em sua casa, continua regando seu jardim, continua fazendo café nas manhãs, mas algo mudou nela. Ou talvez sempre esteve ali e eu não tinha visto. Uma força tranquila, uma sabedoria que não vem dos livros, mas de ter vivido. Roberto vem toda semana. Agora, ele traz flores. Às vezes traz bolo caseiro. Senta no quintal com a mãe e conversam sobre coisas simples. Sobre o clima, sobre os netos dele, sobre a vida. Já não fala de negócios, já não se gaba, já não mente. Marina vem aos sábados, aprendeu a cozinhar. Faz cuscuz quase tão bom quanto o da mãe. Quase. Ainda lhe falta o segredo que mãe diz que só se aprende com paciência. O segredo do cuscuz, diz mãe, é o tempo. Não se pode apressar, como o perdão. Às vezes, quando estamos todos juntos, há silêncios longos. Silêncios onde antes havia risadas, mas já não são silêncios incômodos. São silêncios de gente que aprendeu a estar sem preencher cada espaço com palavras. Na semana passada, Roberto me procurou lá fora enquanto mãe dormia sua soneca. Clara, posso te perguntar algo? Claro. Você acha que a mãe nos perdoou de verdade? Sim. Então, por que eu sinto que ainda há uma distância? Por que há, Roberto? E sempre vai haver. Por quê?
Porque vocês quebraram algo que não se pode consertar. A confiança. Mãe os perdoou, mas isso não significa que confia em vocês como antes. Roberto assentiu devagar. E você? Você me perdoou? Eu pensei. De verdade, pensei. Eu estou em processo. Alguns dias sim. Outros dias eu me lembro daquela tarde no jardim e me custa. Mas estou tentando. Eu entendo. E obrigada por ter cuidado da mãe, por ter sido você. Eu não fui heroína, Roberto. Eu só fiz o correto. Às vezes o correto é o mais difícil. Há 2 meses, mãe me ligou uma quinta-feira de manhã. Minha filha, venha, tenho que te dizer algo. Cheguei em 20 minutos. Ela estava sentada na sala com uma pasta sobre as pernas. Sente-se. Eu me sentei. Eu fiz meu testamento novo. Mãe, deixa eu terminar. Eu já não tenho as casas nem as economias, mas tenho esta casa e tenho minha pensão. Esta casa é para você. A pensão acaba quando eu acabar, mas há algo mais. Abriu a pasta, tirou uns papéis. Eu deixei algo para Roberto e algo para Marina. Não dinheiro, algo melhor. O quê? Uma carta para cada um, explicando tudo o que eu aprendi. Tudo o que eu quis dizer e nunca soube como. Para que quando eu não estiver mais aqui, eles saibam que eu continuei os amando, mas que o amor também tem limites. Posso lê-las? Não. São para eles, mas eu quero que você as entregue quando chegar a hora. Mãe, não fale assim. Minha filha, eu tenho 87 anos. Não é falar mal, é falar com realidade. E eu quero deixar tudo em ordem. Sem dívidas, sem rancores, só com paz. Guardou os papéis. Depois me olhou com aqueles olhos que me viram nascer, crescer, errar e levantar. Sabe o que foi o mais importante que eu aprendi de tudo isso? O quê, mãe? Que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como responde. Eu poderia ter me enchido de ódio, poderia ter me vingado, poderia ter lhes fechado a porta para sempre, mas eu escolhi outra coisa. O que você escolheu? Eu escolhi minha dignidade, eu escolhi minha paz, e eu escolhi perdoar sem esquecer, porque o perdão não é para eles, é para mim, para poder dormir tranquila, para poder me olhar no espelho e saber que fiz o correto. E foi o correto? Eu não sei, minha filha. Às vezes ainda me pergunto se fui muito dura ou se fui muito mole. Mas no fim do dia, eu fiz o que meu coração me ditou, e isso tem que ser suficiente. Ela me abraçou, e nesse abraço, eu senti tudo. A dor, a força, o perdão, a sabedoria. Ontem foi domingo. Vieram Roberto e Marina. Fizemos almoço juntos. Mãe nos contou histórias de quando éramos crianças, de quando Roberto caiu da árvore e ela achou que ele tinha se matado, de quando Marina cortou o cabelo sozinha e ficou parecendo um palhaço, de quando eu me perdi na feira e ela me encontrou chorando perto de uma barraca de flores. Rimos. De verdade, rimos. Não como antes, mas rimos. E quando foram embora, mãe e eu ficamos no quintal olhando as estrelas como fazíamos com o pai. Sabe o que eu gostaria, minha filha? O quê, mãe? Que quando eu for embora, não chorem por mim com tristeza. Que me lembrem com esta história, com tudo o que aconteceu, para que outras mulheres saibam que é possível sobreviver, que é possível perdoar e que é possível seguir em frente. Eu vou lembrar de tudo, mãe. Você me promete? Eu prometo. Hoje, enquanto escrevo isso no meu caderno, penso em tudo o que vivemos e entendo algo que antes não entendia. Esta história não é sobre vingança, não é sobre justiça humana, é sobre dignidade, é sobre escolher quem você quer ser quando tudo desmorona. É sobre aprender que o amor verdadeiro não é o que te convém, é o que te sustenta quando ninguém mais o faz. Mãe me ensinou que uma mulher forte não é a que nunca cai. É a que se levanta uma e outra vez até que já não haja mais quedas. E que o perdão mais difícil não é perdoar quem te machuca, é perdoar a si mesma por ter confiado. Se minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, a defender sua dignidade, a não se deixar anular pelos próprios filhos, terá valido a pena.
Se alguém que está passando por algo similar ler isto e entender que não está louca, que não está sozinha, que sua dor é válida e sua força é real, então tudo fez sentido, porque no final do dia não levaremos nada, nem casas, nem dinheiro, nem títulos. Só levaremos o que fomos e as marcas que deixamos nos outros. Mãe deixou marcas profundas em mim, naquelas 15 mulheres da casa de acolhimento, em Roberto e Marina, que aprenderam à sua maneira. E eu espero deixar as minhas também, não como a filha perfeita, mas como a filha que esteve, que cuidou, que defendeu, que amou sem condições, mas também sem permitir o abuso. Obrigada por me escutar até o final. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar todo um dia. Pode fazer com que alguém entenda que não está sozinha, que sua dor importa e que merece dignidade. Que Deus te abençoe e até a próxima, porque sempre há uma próxima história, sempre há uma mulher com algo para contar, e sempre haverá alguém que precisa escutar. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. M.